Fala moçada, preparados para mais uma pavalandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Vavá Matemática. E hoje eu vou trazer para vocês um assunto que assombra a maioria dos estudantes, seja no colégio, seja nas provas de vestibulares, seja na tua provinha do Enem. Eu vou falar nada mais, nada menos sobre trigonometria. E se você já curtiu o assunto, pessoal, desta primeira aula, de uma série de aulas que eu estou montando a playlist para vocês de trigonometria, já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações desta e de outras playlists que eu estou elaborando com muito carinho, porque você sabe que aqui a matemática vira melzinho na chupeta, ok? Vamos nessa? Muito bem, pessoal, então para nós começarmos a nossa primeira aula da playlist de trigonometria, eu vou falar nada mais, nada menos sobre o tutano, o pilar da trigonometria. Eu vou falar na aulinha de hoje, pessoal, sobre circunferência trigonométrica, também conhecida por muitos de vocês como circunferência unitária. E vou ser bem sincero para vocês. Dá para eu te mostrar toda a trigonometria através desta circunferência. O senhor está de brincadeira comigo? Não estou brincando, não. Através da circunferência trigonométrica, você poderá verificar quais são os valores ou por que o cosseno de 60 é o meio, por que o seno de 150 é igual ao seno de 30 graus, por que a função seno é positiva nos dois primeiros quadrantes e negativa nos outros dois, ou seja, por que o gráfico da função seno, a tua famosa senoide, é aquela curva que vai subindo, vai oscilando, vai descendo, sobe, desce e vai no máximo até 1, no mínimo até menos 1, fica oscilando entre menos 1 e 1. Por que a função é periódica de período 2π? Por que a função cosseno ela é uma função cuja imagem vai de menos 1 a 1? Ou seja, tudo isso você consegue aprender através dessa circunferência trigonométrica. Tá duvidando, velho? Então presta atenção porque você sabe que aqui a matemática fica melzinho na chupeta. Vem cá. O que é uma circunferência trigonométrica? É interessante que você de casa, pessoal, saiba a definição, para que mais tarde você possa entender e aprender trigonometria de uma vez por todas. A circunferência trigonométrica é toda a circunferência lá da geometria plana, cujo centro coincidirá com a origem do sistema cartesiano ortogonal, ou seja, os eixos horizontal x e vertical y. Então, tu pode perceber que o centro da circunferência é o ponto 0, 0, a origem do sistema cartesiano. Agora, quais são as outras características da circunferência trigonométrica? Além dela ter o seu centro coincidindo com a origem do sistema cartesiano, ela é uma circunferência de raio unitário. Por isso, circunferência trigonométrica ou unitária. O que é o raio, Vavá, lá da geometria plana? O raio é o segmento de reta que une o centro da circunferência a um ponto qualquer, a um ponto qualquer da tua circunferência. Então, a distância desse centro, que eu vou chamar de ponto O, até este ponto que eu vou chamar de ponto A, isso aqui, pessoal, é o raio da tua circunferência. Então, este segmento que eu estou marcando para vocês em vermelho é nada mais, nada menos que o raio da tua circunferência. E este raio da circunferência, que eu vou representar pela letra R, eu vou marcar para vocês aqui, vou chamá-lo de 1. Então, toda circunferência que for trigonométrica, além dela ter o seu centro na origem do sistema cartesiano, ela obrigatoriamente vai ter que ter o raio igual a 1. Agora, além dela ter o centro na origem, ter raio unitário, essa circunferência trigonométrica ela é orientada. Como assim, professor, orientada? Sempre que eu analisar, pessoal, ângulos no sentido anti-horário, se eu falar anti-horário, é o contrário aos ponteiros do relógio. Então, sempre que eu analisar para vocês ângulos no sentido anti-horário, eu estou analisando ângulos do quê? Ângulos positivos. Agora, sempre que nós formos analisar ângulos ou arcos no sentido horário, ou seja, favorável aos ponteiros do relógio, nesse sentido aqui, eu estarei trabalhando com vocês ângulos nada mais, nada menos que ângulos negativos. Então, para começar, pessoal, é isso que eu quero de vocês. A circunferência trigonométrica, quando o centro coincide com a origem do sistema cartesiano, o raio dessa circunferência vale 1 e é uma circunferência orientada, ou seja, sentido positivo, anti-horário, sentido negativo, sentido horário. Mas tem mais, vem cá. Outra coisa que você pode perceber é que essa circunferência trigonométrica, ela foi dividida em 4 regiões todas iguais, denominadas de quadrantes. E esses quadrantes, eles são numerados no sentido positivo, ou seja, no sentido anti-horário. Então, tu tens aqui nada mais, nada menos que o teu primeiro quadrante.
Aqui tu tens nada mais, nada menos que o teu segundo quadrante. Aqui tu tens o teu terceiro quadrante e mais à direita tu tens o teu quarto e último quadrante. Ou seja, uma circunferência vai ser dividida pelo sistema cartesiano ortogonal em 4 regiões iguais denominadas de quadrantes. Agora uma coisa, vem cá. Deixa eu perguntar para ti, só para nós. Uma circunferência ela tem quantos graus? Uma volta completa tem quantos graus? Lembremos que toda circunferência poderá ser dividida em 360 partezinhas todas iguais. Ou seja, cada partezinha corresponde a 1 grau. É por isso que nós afirmamos que uma volta completa, ou seja, uma circunferência completa, tem 360 graus. Vamos fazer um cálculozinho da matemática básica? 360 graus dividido em 4 partes iguais. Opa! 360 dividido por 4 vai dar 90 graus cada parte. Isso quer dizer que neste ponto A, e agora, pessoal, vou começar a puxar para o meu lado, bem como o professor Vavá vai falar para ti, presta bem atenção, apenas o som da minha voz. Este ponto A é o que eu costumo chamar, Vavá, de ponto de origem das aberturas dos arcos. Ou seja, neste ponto você tem 0 graus. Bom, acima deste ponto, no sentido positivo, o anti-horário, você tem 1 grau, 2 graus, 7 graus, 12 graus, 40 graus e assim por diante. Agora, se eu analisar do ponto A a este ponto que eu vou chamar de B, eu tenho um quadrante inteiro. Se eu tenho um quadrante inteiro, eu tenho exatamente os meus 90 graus. Agora, a cada quadrante você vai acrescentar 90 graus. Vamos lá? Do ponto B, agora nós vamos parar aqui, venho neste ponto que eu vou chamar de C. Opa, você tem mais um quadrante. Se você tem mais um quadrante, você tem mais 90 graus. Bom, você tem 90 mais 90, vai fechar os teus 180 graus. Opa, do ponto A, passando pelo ponto B até o ponto C, você tem meia volta. E meia volta corresponde a 180 graus. Do ponto C de cabrita ao ponto D de dinossauro, você vai ter mais um quadrante. Mais um quadrante é mais 90 graus. 180 mais 90 graus, isso aqui vai fechar os teus 270 graus. E para fecharmos, pessoal, o quarto e último quadrante é mais 90. 270 mais 90 graus irão fechar para vocês os teus 360 graus. É por isso que nós afirmamos que uma circunferência completa tem 360 graus, que foi dividida em 4 regiões iguais, denominadas de quadrantes, cujos quadrantes são numerados no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Ok, agora vamos supor que eu pegue para vocês 2 arcos. Então vamos pegar como exemplo aqui, pessoal, 2 arcos ou 2 ângulos, como tu queiras. Um deles eu vou dizer que vale 60 graus e o outro eu vou afirmar para vocês que ele vale menos 60 graus. Perguntinha básica para você me responder aí de casa. Qual dos 2 ângulos é o maior? 60 graus ou menos 60 graus? Tic-toc, tic-toc. Pessoal, qual dos 2 ângulos é o maior, então? 60 ou menos 60? Pessoal, nenhum nem outro, porque o ângulo é uma abertura e esses 2 ângulos têm as mesmas aberturas. A diferença é que você tem mais 60 graus e menos 60 graus. E este menos antecedendo o ângulo só me diz para qual direção eu vou efetuar a sua abertura. Então, mais 60 graus, sentido positivo. Então, vamos buscar aqui 1 grau, 2, 10, 20, 40, 45, olha lá, mais ou menos. Então, aqui vou marcar para vocês, nada mais, nada menos, o arco de 60 graus. Agora eu quero o arco, pessoal, de menos 60 graus. Você vai ter exatamente o mesmo contorno, porém no sentido negativo. E o sentido negativo é o sentido horário, favorável aos ponteiros do relógio. Olha lá, menos 1 grau, menos 2, menos 5, menos 10, menos 20, menos 40, menos 45, menos 50. Vamos colocar mais ou menos aqui. Você vai ter nada mais, nada menos que menos 60 graus. Então comecemos a entender, pessoal, os arcos. Mais 60 graus e menos 60 graus têm as mesmas aberturas. Porém, o menos 60, a abertura do teu ângulo, pessoal, a partir do ponto A, vai ser no sentido negativo. E o sentido negativo é o sentido horário. Olha lá, menos 60 graus, mais 60 graus. Menos 60 graus, mais 60 graus. Olha, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Fechou até aí? Tranquilo? Muito bem, já está começando a entender circunferência trigonométrica. Eu sei que nesse momento dá aquela ansiedade, né? Que tu fala assim, tá, professor, mas eu quero saber por que o cosseno de 60 vale 1/2. Tá, professor, fica inquieto, né? Calma lá.
passos curtos, nós vamos longe. E, é claro, transformando a matemática em melzinho na chupeta. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, já dei uma mexida aqui na tua figura para que ela não fique tão poluída para você. Qualquer coisa é só voltar ao vídeo, né, velho? Qualquer coisa é só pausar para você poder me acompanhar aqui. Vem cá, olha para mim. Professor, já que eu estou dominando a circunferência trigonométrica aos poucos, além dos ângulos dados em graus, eu não tenho outras medidas de ângulos. Além dos graus, você tem os radianos e você tem os grados. Só que grados, pessoal, grados não se usa mais em prova, né? Na verdade, muitos anos não se usa grados. Grados é uma outra unidade de medida criada na época da Revolução Francesa, ao pessoal da história, hein? Em 1789, se eu não me engano. Mas vem cá, eu quero só graus e radianos. Mas radianos, eu acho que eu já ouvi isso aí. Professor, 180 graus é pi radianos. Calma lá, vamos aprender a falar matematicamente correto. Quando eu falo para vocês em 180 graus, o 180 graus, pessoal, ele não vai ser igual ao teu pi. Porque o teu pi ele vale 3,141592653. Quer dizer, o teu pi ele tem 1 bilhão de casas decimais depois da vírgula. O teu pi ele vale aproximadamente 3,14. O teu 180 ele corresponde a pi radianos. Então, pessoal, tem uma diferença disso, Vavá? Tem. Radianos nós iremos representar simplesmente pela simbologia RD ou RAD, rad. Então, o 180 graus, meia circunferência, equivale a pi radianos. Você pode fazer uma troca. Então, professor, no lugar destes 180 graus aqui, eu posso colocar nada mais, nada menos do que o teu pi. Isso. Posso trocar aqui o teu 180, deixa eu puxar para vocês, por pi radianos. Ah, meu amigo, pelo menos os ângulos de ponta que eu costumo chamar, você tem que saber. Os ângulos de ponta são no ponto A, neste ponto que é o ponto B, neste ponto que é o C e neste ponto que é o D. Quais são os ângulos de ponta? Geralmente a maioria dos alunos sabe em graus, eu quero em radianos. Então você tem 0 graus, 90 graus, 180, 270, fechando 360. Agora em radianos para mim, vamos lá? Isso aqui não é dividido, né, velho? O 180 equivale ao teu pi, mas o 180 vale pi. O 360 graus é o dobro do pi, não é isso? Porque é o dobro de 180. Então, 180 vale pi, 360 é 2 vezes 180, 2 vezes pi. Agora, perceba que o 90 graus é a metade do 180. Então, 90 graus vai ser nada mais, nada menos que a metade do teu pi. E a metade do pi é a mesma coisa que pi meios, ok? Pi sobre 2. Agora, 270 graus, esse cara aqui, ó. 270 graus é 3 vezes 90. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 9 é 27. Então, se é 3 vezes o 90, vai ser exatamente a mesma coisa que 3 vezes o teu pi meios. Então, você vai ter nada mais, nada menos que 3 pi meios. Então, os ângulos de ponta em radianos são 0 graus ou 0 radianos, pi meios radianos, pi radianos, fechando meia volta, ó, 3/4 de volta, 3 pi meios radianos. E fechando a volta inteira, 2 pi radianos. Mas, professor, eu já vi em prova, tem provas mais complicadas, com questões mais cabeludas, onde ele fala para você, e o seno de 1,7? 1,7 o que, graus? Não. 1,7 o que, radianos. E onde é que você vai encontrar 1,7? Aí, meu amigo, que eu vou recorrer para a nossa geometria plana, onde você sabe que o pi vale aproximadamente, estou pegando o valor aproximado, o teu pi vale aproximadamente 3,14. Se o teu pi vale 3,14, acabe de colocar os valores para mim na circunferência trigonométrica. Vou colocar em vermelho aqui, vamos fazer comigo. Se o teu pi vale 3,14, nós temos aqui 3,14, quer dizer que este ponto representa 180 graus, pi radianos, ou 3,14 em números reais. Mas se o teu pi vale 3,14, aqui você vai ter 2 vezes pi, ou seja, 2 vezes 3,14. Quer dizer que esse ponto aqui, ele representa 0 graus, 360 graus, 2 pi radianos, ou 2 vezes 3,14, 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. Isso em números reais. Então, esse ponto representa 0 em número real e 6,28 número real em radiano. Agora vem cá, vem. Aqui você vai ter o pi sobre 2. Mas o teu pi vale 3,14. Faça comigo de cabeça aí de casa. 3,14 dividido por 2. A metade de 3,14. Não vai dar muito espaço lá, vamos puxar para cá, pessoal.
metade de 3,14 vai ser igual a 1,57. Fechou? Vem, falta só mais um para encerrar. Se o teu Pimeios vale 1,57, aqui você tem 3 vezes o teu Pimeios. Quer dizer, 3 vezes o teu 1,57. Faça 3 vezes 1,57 aí de casa comigo. 3 vezes 7, 21 vão 2, 3 vezes 5, 15 com 2, dá 16, 17 vai 1, dá 4,71. Então você vai ter 4,71. Ah, então já sei. O senhor havia comentado que se aparecer para nós lá seno de 1,50, 1,50 é maior que o zero, mas é menor que esse ponto que é representado pelo 1,57. 1,50 está mais ou menos aqui, ou seja, no teu primeiro quadrante. Onde vai estar o número 2,89? 2,89 é maior que 1,57, mas é menor que 3,14. Então, o 2,89 vai estar mais ou menos neste ponto aqui, no segundo quadrante. Então, além dos graus que todo mundo sabe, temos que saber os radianos e temos que saber efetuar a troca do π por 3,14 e encontrar os números reais na tua circunferência trigonométrica, ok? Vamos lá que tem mais coisa por aí. Muito bem, pessoal, e para fecharmos com chave de ouro, presta bem atenção no que eu vou mostrar para vocês, porque isso aqui é fundamental para as nossas próximas aulas de trigonometria, para que você entenda a trigonometria de uma vez por todas. Eu, mais uma vez, estou com a minha circunferência trigonométrica. Lembremos que a circunferência trigonométrica é aquela cujo centro coincidirá com a origem do sistema cartesiano, o raio vale 1, ou seja, a distância do ponto O ao ponto A vale 1, assim como a distância do ponto O a este ponto que eu vou chamar de B corresponde ao teu raio, também vale 1. Lembremos que raio é o segmento de reta que une o centro da circunferência a um ponto qualquer do contorno. Ok, até aí? Agora, pessoal, vem cá. Nós já vimos que este ponto A, ele é o ponto que eu costumo falar para vocês, é o ponto de origem das aberturas dos ângulos. Aqui começa com 0 graus, porque ângulo é uma aberturazinha, não é isso? Então você tem lá 1 grau, 2, 3, pá, vai abrindo. Então olha aqui, 0 graus. Aí você tem 1 grau, você tem 2, você tem 3, 10, vai indo, olha lá. E você vai abrindo até chegar no ponto B. Você concorda, pessoal, que falando matematicamente para mim, o ponto A é a origem deste arco que eu tracei para vocês, deste contorno, e o ponto B é a sua extremidade. Ok, belezinha até aí? Agora, este arco que eu destaquei para vocês, eu vou dar um nome a este arco. Eu vou chamar este arco simplesmente de arco alfa, em graus ou em radianos, tanto faz. Agora, se aquele arco que eu destaquei em vermelho para vocês vale alfa, é porque este ângulo central aqui também vale alfa, porque a medida do ângulo central lá da geometria plana é a mesma medida do arco que ele determina na circunferência. Ok, até aí? Agora, o que vocês têm que saber? Agora você vai pausar, vai relaxar, vai respirar. Vamos lá, inspira, expira. Mais uma vez, inspira, expira. Vamos lá. Agora vem cá, gente, presta bem atenção. Na circunferência trigonométrica, o eixo vertical Y, ele vai representar para vocês nada mais, nada menos que o eixo dos valores dos senos. Isso, eixo do seno. Olha, o eixo dos, vamos colocar o plural aqui, eixo dos senos. Como assim eixo dos senos? Se eu quiser saber o seno de qualquer ângulo, eu terei que recorrer ao eixo vertical Y. Depois, mais tarde, eu vou te explicar isso. Agora, o teu eixo horizontal X, o eixo X horizontal, é conhecido nada mais, nada menos como o eixo dos, eixo dos cossenos. Vamos colocar aqui assim, eixo dos cossenos. Como assim, professor? Se tu quiseres descobrir o cosseno de qualquer ângulo, você vai recorrer ao teu eixo horizontal. Repete comigo, pessoal, aí de casa. Vamos lá. Eixo vertical, eixo dos senos. Eixo horizontal dos cossenos. Eixo vertical dos senos. E do horizontal dos cossenos. Fechou até aí? Mas, professor, como é que eu vou encontrar esses valores de senos e cossenos de alguns ângulos? Basta você fazer o seguinte. Vou generalizar para você. Você pega a abertura do ângulo alfa, você tem a origem do ângulo no ponto A, a extremidade no ponto B. Ok? Você vai olhar para a extremidade e vai focar apenas na extremidade. Olhando para a tua extremidade, que é o ponto B, se você pontilhar essa extremidade em direção ao eixo dos senos, aqui, gente, ó,
pontilha em linha reta até o eixo dos senos, o valor que você está encontrando nada mais é que o seno do ângulo alfa. Deixa eu colocar aqui assim, seno do ângulo alfa. Agora, se você pegar a extremidade B e pontilhar essa extremidade em linha reta até o eixo do X, até o eixo dos cossenos, você vai encontrar neste ponto nada mais, nada menos, olha lá, que o cosseno do ângulo alfa. Sempre, professor, sempre que tu efetuares a abertura de um ângulo, você vai na extremidade. Origem, extremidade é onde você parar, não é isso? Agora, pontilha a extremidade em direção ao eixo vertical, tu vais encontrar o valor do seno deste ângulo. Pontilha a extremidade em direção ao eixo horizontal, tu vais encontrar o cosseno deste ângulo. Professor, eu acho que eu estou começando a enxergar ali um triângulo. Isto, vem cá. Este cara nada mais é que um ângulo de 90 graus. Então, falando matematicamente para vocês, aqui você tem, deixa eu riscar, um triângulo retângulo. E se você tem triângulo retângulo lá da geometria, você tem hipotenusa e você tem catetos. Faz comigo. A hipotenusa vale 1. Este cateto aqui é o seno do teu ângulo alfa. Olha lá. Então, este cateto aqui corresponde ao seno do ângulo alfa e este cateto representa o cosseno do ângulo alfa. Automaticamente, teorema do tio Pita, teorema de Pitágoras. E o que fala o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. É por isso que você tem, pessoal, que 1 ao quadrado vai ser igual a cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Traduzindo para vocês, olha aqui vem. Isso aqui é o que nós chamamos de relação fundamental da trigonometria. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre vai ser igual à tua unidade. Fechou até aí? Então, por enquanto, pessoal, eu quero isso aqui de vocês, principalmente descobrir os valores de seno e cosseno dos principais ângulos que nós vamos ver na próxima aulinha, ok? Se você curtiu esta aula, já deixa esse teu like aí, pessoal, se inscreva no nosso canal, compartilhe com um amigo que também esteja precisando dar aquela guinada na trigonometria, não é isso? Aquela engajada na trigonometria e transformar a matemática melzinho na chupeta. Um grande abraço e até a próxima aula.